Olá pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia e venho trazer uma mensagem que eu sei que nem todos terão, ou como eu posso dizer, nem todos aceitarão esta verdade. Rogo ao Espírito Santo que ilumine o coração, que dê clareza, que permita com que você entenda a verdade que eu vou estar trazendo aqui para você. O canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas tem como propósito trazer a verdade. Não é a minha verdade, não é o que eu acho, mas é a interpretação da palavra de Deus, como disse Paulo escrevendo na carta a Tito, no capítulo 2, o verso 1. Paulo orienta a Tito que pregasse, que a sua pregação fosse de acordo, estivesse em harmonia com a sã doutrina. Tito, capítulo 2, o verso 1. Então, o canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas, embora eu venha me valer de uma exegese simples, mas o propósito aqui é poder, sim, me valer de uma exegese simples, mas com o propósito de estar levando o conhecimento de Deus para você. Procurando simplificar a mensagem para você sem perder a essência, para que qualquer pessoa que tiver acesso a este conteúdo possa entender e ser edificado. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, no final do vídeo, se você foi edificado, se você entendeu esta mensagem, no final do vídeo, se inscreve e também ativa o sininho de notificação, porque aí você com certeza irá receber os nossos vídeos, amém? Irá receber os nossos vídeos, para a glória de Deus. Então eu quero aproveitar também e já pedir para você deixar o seu like. Já deixa o seu like, porque o YouTube vai entender que este vídeo é relevante, esse conteúdo é relevante e vai entregar a mais pessoas. Também aproveito e já peço as suas orações. Quando você for orar, apresente o canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas, na pessoa da pastora Cristiane Correia, pois eu sou necessitada da oração da igreja, da oração dos santos. Neste momento, eu quero estar falando aqui sobre um assunto onde eu sei que tem pessoas que discordam completamente, isso é comum, é normal pessoas discordarem daquilo que a gente fala, mas eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que é a verdade, pois está nas Escrituras. Como você viu no título do canal, ou corrigindo no título do vídeo, o propósito é falar a respeito do que está acontecendo com os crentes, o que está acontecendo com os cristãos nesta geração. Tantos jovens se desviando, pessoas que cresceram ali dentro da igreja, hoje tem aversão à verdade. Quando você vai falar de Deus para essa pessoa fica com raiva e vai embora. Tem aqueles que vai dizer, não, isso é coisa de Satanás, isso é coisa do maligno. Nem tudo é coisa do maligno. Por isso que eu falo para você, este canal tem como compromisso, tem como propósito levar a verdade. Eu não tenho nenhum compromisso aqui com A ou B, o meu compromisso é com Deus, é com o reino. Respeitando cada um, mas não posso deixar de falar a verdade. Eu não posso deixar de falar o que a palavra de Deus está ensinando. Então vamos lá, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo? Por que tantos jovens estão se desviando? Por que jovens que nós conhecemos aí na mídia se desviaram? Recentemente, não tão recente, mas nós conhecemos aí a história do cantor J.A., do cantor J.A., a forma que nós conhecemos J.A., que veio a público assumindo a sua homossexualidade, como muita gente fala, saiu do armário. E a gente pergunta, e as promessas? E as profecias? O que aconteceu? Será que J.A. realmente estava salvo em Deus? E agora a Andressa Urach, que ora está na igreja, ora está fora da igreja, entre outras pessoas.
entre outras pessoas, cantores, pregadores, pastores, líderes. Aí a pergunta é, o que está acontecendo com essas pessoas? O que aconteceu com essas pessoas? O que levou essas pessoas a tomarem essas decisões? Vamos lá. Existem várias razões. Várias razões. E eu quero falar de duas razões. A primeira é o erro no ensino da palavra. Muitos pastores erraram, por exemplo, diante de pessoas que se converteram para ter felicidade. Pessoas que foram muito levadas pelo emocional. Pessoas que foram movidas pelo emocional. Pastores que buscam induzir pessoas a virem para Cristo, se valendo de mensagens de efeito, frases de efeito, como as que eu vou dizer agora. Jesus te ama. Jesus pode mudar a tua vida. Vem para Jesus porque Ele vai mudar a tua história. Mensagens de efeito que, diante de pessoas que estão emocionalmente quebradas, fragilizadas, elas vão correr para ali. Se valer de mensagens de efeito para atrair pessoas é um dos erros que muitos pregadores têm cometido. Pessoas que têm vindo para fazer parte da comunidade cristã, para ter uma vida financeira boa, para ser curada, onde o propósito, na verdade, não é a salvação em Cristo Jesus, não é a libertação do pecado, da escravidão do pecado, mas são pessoas que muitas vezes vêm com o propósito de terem o quê? De terem uma vida financeira bem abençoada, né? De poder profissionalmente serem bem-sucedidos, ver a família restaurada, ser curada. Mas observe que a intenção não é a libertação, não é a salvação em Jesus. E muitos pastores erram nesse ponto. A forma também de ensino, a religiosidade. Pastores que querem mudar as pessoas, pastores que querem transformar as pessoas. Entendamos uma coisa, nós não temos o poder de mudar as pessoas. A nossa missão, na verdade, a missão da igreja, a missão que Jesus deixou para os apóstolos foi o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28. E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar as palavras que vos tenho dado. Ensinando-as a guardar. A missão do líder, a missão daquela pessoa que foi constituída por Deus para liderar, é ensinar o outro a guardar as palavras de Jesus. Mas onde foi que muitos pastores erraram? Foi tentar mudar pessoas, usando a palavra de Deus, buscaram moldar pessoas segundo aquilo que ele, o pastor, a pastora acredita, crê, tentaram mudar pessoas. Então essas pessoas aparentemente elas foram mudadas. Elas está dentro do perfil, está dentro do padrão. Mas o coração dessas pessoas não estão liberto. O coração dessas pessoas não estão em Jesus. E de repente explode. Fulano se desviou, fulano assumiu homossexualidade, fulano acabou com o casamento, fulana se separou do marido e voltou para a prostituição. Pastor fulano abandonou a esposa e está com a amante. Aí vem a pergunta, o que está acontecendo? O ponto é este. Erro na pregação, erro no ensino. Muitos não se preocuparam em ensinar as pessoas a guardarem a palavra de Deus, a viverem Jesus. Muitos pregaram as pessoas a se adequarem a normas e regras constituídas por aquela comunidade.
O pastor chegou, criou normas e regras desse jeito aqui. Então, você tem que fazer isso aqui para você entrar no céu. Você tem que seguir as regras daqui da igreja. Aí você começa a seguir, mas o teu coração não está liberto. O teu coração não está em Jesus. Você não está na mão de Deus. Você está ali. O seu nome está lá na caderneta da comunidade. Está lá na caderneta da igreja. Está ali. O seu nome está escrito ali, mas não está escrito no reino, não está escrito no céu, não está escrito no livro da vida. Sabe qual é os nomes que estão ali escritos no livro da vida? Todo aquele que está na mão de Deus. É onde está muito aí a diferença. Segundo, para o vídeo não ficar longo. Segundo, se Jesus não libertar ninguém se liberta, não existe a autolibertação. Não existe. E tem uma questão aqui que é muito preocupante e que eu não vejo falar. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Sabe aquele menino que nasceu, que tá lá, o pai e a mãe foi ali consagrar, chegou ali no púlpito, vim consagrar ao Senhor, o meu filho. Aí consagrou, o menino tá ali dentro da igreja, aquela coisa toda. Quando o menino chega ao seu ali 7, 8 anos, o menino começa agora com traços femininos, traços afeminados, e vai crescendo, e se pergunta, mas peraí, o que foi que aconteceu? E tô falando, isso aqui é um dos exemplos. Aí de repente, aí chega 12, 13 anos, não quer mais estar na igreja, decidiu, se desviou, saiu da igreja, mas não foi consagrado? Preste atenção nisso aqui. Eu falei que é uma verdade que muita gente não vai querer aceitar. E é um assunto que eu sei que pode dar polêmica. Mas é a verdade. Aí tá ali o menino, 14 anos, 15 anos, agora decidiu assumir a homossexualidade, ou decidiu ir para o mundo das drogas, ou decidiu sair, pronto, viver no mundo, fazendo tudo que o mundo oferece. Prostituição, tudo. Foi embora. Aí a pergunta é, esse menino estava em Deus? Cris, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você reflita. A igreja precisa entender, o pastor, o líder precisa entender que se Jesus não fizer a obra na vida desta pessoa, ninguém faz. Ninguém faz. Porque vai chegar um momento em que aquele menino, que um dia ele foi ensinado ali, ele está ali dentro da igreja. Se não for ensinado, se ele não for guiado a Jesus, eu vou dizer, papai, eu vou dizer. Preste atenção. Se a criança não é instruída a adorar a Deus, a servir a Deus, se ela é ensinada a obedecer à instituição, andar segundo a instituição, não, porque a igreja não permite isso, a igreja não permite aquilo, porque aqui a denominação não permite isso, não permite isso. Você percebe que o alvo, o foco está na instituição, mas não em Jesus? A criança precisa ser ensinada acerca de Jesus, a amar a Deus, apresentando-se diante daquela criança quem é Deus. E é esse o esforço dos pais para com os filhos. Na sua infância, é falar a respeito de Deus. Eu estou falando aos pais cristãos, aos não cristãos. Fica aí a seu critério. Mas aos pais cristãos, ensinar a criança a amar a Deus, ensinar a criança a honrar a Deus, a respeitar a Deus. Só que mudou, muita coisa mudou. Muitas pessoas deixaram de olhar para Jesus para olhar para cargo. Aí a criança é ensinada a pregar. A criança é preparada para o ministério. A criança está sendo preparada, está sendo ensinada a como ser um pregador. A criança está sendo preparada para ser um cantor. A criança... Só que onde fica Jesus nessa história? Não, mas ela está sendo ensinada a fazer a obra de Deus. Ela tem que ser ensinada a fazer a obra de Deus. Ela tem que ser ensinada a amar a Deus. Ela tem que ser ensinada a honrar a Deus.
Porque se Deus tem propósito, se Deus tem chamado na vida dessa criança, se Deus tem um projeto para a vida dessa criança, no tempo certo o espírito dela vai ser desperto. Assim como Sansão. No tempo certo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, despertou Sansão. E Sansão entendeu que ele tinha sido escolhido por Deus. Ele tinha sido escolhido, não, ele era nazireu de Deus. Ele foi alguém que Deus chegou para a sua mãe e disse o seguinte: olha, você vai ser mãe. E mais, o teu filho, ele vai ser nazireu de Deus. Ele não pode beber bebida forte. E deu todas as instruções para aquela mãe. Tanto que a orientação do anjo de Deus foi que a própria esposa de Manoá, o pai de Sansão, que a própria esposa de Manoá, ela não ingerisse bebida alcoólica. E nada que fosse derivado do vinho. Ela não podia fazer nada daquilo. Por quê? Porque o menino era nazireu de Deus, era escolhido de Deus. Então Sansão foi a resposta de Deus ao clamor de Israel que estava sendo oprimido pelos filisteus. Então, se há um propósito de Deus na vida daquela criança, na vida daquele adolescente, no tempo certo, Deus vai despertar o coração dela. Mas não temos que ensinar as crianças, os adolescentes, a pregar, a profetizar, a ser... Não, temos que ensinar a amar, a honrar a Deus. Porque essa criança vai crescer com o coração voltado para Deus, não para coisas, não para cargos. Nós olhamos e vemos crianças que são tratadas como se crianças fossem adultas. Eu vi casos de crianças que foram até abusadas. Foram até abusadas e que quando chegaram aí já à sua maioridade, jovens que chegaram e declararam que sofriam abusos. Que sofriam abuso mesmo no meio evangélico, porque isso não acontece só no meio católico, não, no meio evangélico. Pessoas que não são libertas, pessoas que não estão em Jesus. Então, jovens que depois, que quando alcançaram, a maioridade, tudinho, entenderam que o que eles estavam vivendo era abuso. E abuso de todo tipo. De todo tipo. E que desviaram-se. E que assumiram a sua homossexualidade. E que chegaram e disseram, não, eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais ser crente. O erro está, em primeiro lugar, na liderança. Não adianta querer dizer que pastor é inocente. Que o pastor não tem culpa. Não adianta. Porque tem culpa. Tem culpa no cartório. Os pais têm culpa porque são pais que consagraram seus filhos a Deus, mas não ensinaram a eles a respeitarem a Deus, a honrarem a Deus, a amarem a Deus. Ensinaram a cantar, se preocuparam que cantassem bem, se preocuparam não porque é para adorar a Deus. Mas eles vão adorar quem eles não amam. Eles vão amar, vão adorar a quem eles não conhecem de fato. E hoje, muitos estão aí desviados. Desviados por quê? Aí, sabe, aparece um monte fazendo críticas. Críticas ao cantor J.A., críticas a Priscila Alcântara. Fazendo críticas a tanta gente. Porque fulano se desviou, porque fulano rebelou-se. Mas não para ver onde foi que errou. Onde veio o erro? O erro veio de onde? Veio de casa e veio da igreja. E da igreja que eu falo, são dos líderes. São dos líderes. Foi aí onde erraram. O ensino. Olha, você tem que cantar bem. Porque você tem que cantar para a glória de Deus. Você tem que fazer isso. Mas não investiram no ensino do amor a Deus. Então, porque se eles entendessem o que era amar a Deus, eles iriam entender que todas as ofertas que chegariam sobre eles, para eles, não se compararia a Deus. E como eu falei no segundo ponto, é que será realmente que
Essas pessoas estavam salvas? Óbvio que não. Então eu quero concluir este vídeo dizendo o seguinte: a resposta de Jesus àqueles judeus, no verso 35, o verso 36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se Jesus não fizer a obra, se Jesus não libertar aquela pessoa, ninguém se liberta. Pastor não liberta ninguém. O que a gente vê é um monte de pastor pregando de uma forma como se a pessoa auto se libertasse ou ele mesmo pudesse moldar aquela pessoa. Quantas pessoas que abriram a boca e disseram: eu levei multidão para Deus. Você não levou ninguém. Ninguém leva ninguém no sentido de salvação. Se Jesus não salvar, ninguém salva. Então muitas pessoas hoje estão dentro dos templos, mas não estão com seu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque não foram libertas por Jesus, não foram salvas por Jesus. Pessoas que foram abraçadas não por Jesus, foram abraçadas por uma placa de igreja, por uma denominação, que foi com aquela pregação: venha, Jesus pode mudar tua história. Aí a pessoa vem com a intenção de ter a sua vida financeira mudada, quando chega, passa mais provação ainda. Aí não permanece porque aí começa a dizer: não, o pastor pregou, disse para mim que Deus ia mudar a minha vida, mas Deus não mudou. Por causa de muitas pregações erradas, muitas pessoas estão se revoltando contra Deus. Não basta apenas eu ter o conhecimento, eu preciso ter sabedoria para pregar. Não basta apenas eu ter a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos entender isto. Nós precisamos guardar no nosso coração o seguinte: é Deus que começou a boa obra. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vós, a concluirá no dia da vinda do Senhor. Quem começa a boa obra é Deus. E se Deus começou a boa obra na vida de alguém, Ele vai concluir. Se Deus começou, Ele vai concluir. Se Jesus libertou, então essa pessoa está livre. Ela não é mais escrava do pecado. Ela não vai ter mais o desejo de voltar para o mundo. Não importa o que ela enfrente, ela vai ter momentos de deslize, ela vai ter momentos de fraqueza, ela vai passar por tribulações e aflições, mas vai continuar perseverando no Senhor, porque ela tem a certeza que aquele que disse para ela, que falou através da sua palavra, dizendo: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Então guarde bem esta palavra. Se Deus não fizer a obra, ninguém faz. Se Jesus não salvar, ninguém salva. Se Jesus não salvar esta pessoa, porque Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho libertar a pessoa está livre. Ela nunca mais vai voltar a ser escrava do pecado. João capítulo 3. Quando Jesus está ali diante de Nicodemos, Nicodemos começa, veio ter com Jesus de noite para que ninguém soubesse. E Jesus deixa claro para Nicodemos, porque Nicodemos reconhece dizendo: Senhor, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz essas obras se Deus não for com ele. Nicodemos reconhece diante de Jesus que Jesus era enviado de Deus. Então o Senhor responde. Jesus não ficou sorrindo, não disse muito obrigado pelo elogio. Não, obrigado por você reconhecer que eu vim de Deus. Não, Jesus não disse isso para Nicodemos, mas Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é preciso que o homem nasça de novo. Tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Se o homem não nascer do Espírito, não poderá ver o reino de Deus, não poderá entrar no reino de Deus. Então quem faz essa pessoa nascer de novo é Jesus. Quando Jesus salva esta pessoa, quando Jesus liberta esta pessoa, Jesus coloca o seu Espírito dentro dela. E neste momento ela é batizada no Espírito. Ser batizado no Espírito não é falar em língua, é ser batizado no Espírito, é receber o Espírito de Deus dentro dele. E isso acontece no momento da conversão. Quando essa pessoa recebe Jesus, quando essa pessoa agora vem para Jesus de fato, Jesus
ele recebe esta pessoa, coloca o seu espírito dentro dela. Neste momento, essa pessoa está nos braços de Deus. E de lá ninguém tira. João capítulo 10, Jesus deixa claro, dizendo: as ovelhas do meu Pai estão na sua mão e ninguém tira elas de lá. Foi o meu Pai quem me deu. Então eu não perco as minhas ovelhas. Elas não se perdem. Então você precisa entender, quando Jesus fala nesse texto no capítulo 10 de João, ele está falando a respeito do bom pastor, e ele deixa claro que ele é o pastor e que as suas ovelhas lhe conhecem. E ele também conhece as suas ovelhas, ele sabe quem é dele e quem não é. Ele sabe quem está nele e ele está nela, tá? Ele sabe quem está nele e quem não está. Fazer sinalzinho com a mão não é sinônimo de ser salvo. Então, neste momento, é preciso nós começarmos a rever as pregações, vamos pregar Jesus, vamos focar em Jesus. Em vez de a gente estar criticando os outros, em vez de a gente estar aí por aí falando mal das pessoas, porque é isso que eu vejo muitos canais evangélicos aqui, que tá o tempo todo sambando em cima da destruição, da ruína das pessoas. E mais, ganham muito like por isso. Ganham muitos seguidores por isso. Por quê? Porque estão ali, quando eu digo sambando, porque na verdade, o que é que eu tenho que fazer? É orar. Por mais que essa pessoa esteja num estado deplorável de pecado, eu preciso orar por ela. A palavra do Senhor me ensina a orar por ela. E é o que muitos estão precisando aprender. Então nós vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Amém? Se você foi edificado, porque o propósito aqui é ensinar. É trazer a palavra de Deus e ensinar. Ensinar a você a palavra do Senhor, a verdade. E de uma forma, às vezes, como eu digo, nua e crua. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de, antes de sair daqui desse vídeo, já deixar aí o seu, a sua inscrição aqui, ativar o sininho de notificações para todos. E sempre que eu postar no canal, você será notificado. Amém? Eu quero estar nesse momento agradecendo a Deus pela tua vida. Em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, eu quero louvar ao Senhor pela vida desta pessoa. Quero estar orando também, Senhor, pela vida daqueles que estão desviados. Aqueles, Senhor amado, que um dia vieram, ouviram a tua pregação, ficaram ali por um tempo e foram embora. Eu oro por eles, para que um dia, segundo a graça e a misericórdia do Senhor, sejam alcançados pelo verdadeiro Evangelho de Jesus e sejam transformados. Em nome do Eterno, continua, Pai amado, Pai querido, abençoando, salvando e libertando. Continua abençoando esta pessoa, cada inscrito neste canal, continua abençoando. Aquele que também não vai querer se inscrever porque não gostou do conteúdo, abençoa também, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Eterno. Um beijo no coração de todos e shalom.